Boa tarde, pessoal. Obrigado, Felipe, pela introdução. Estou bem animado, bem feliz, né, de estar aqui, porque ainda mais com essa abertura que a gente teve, levando em conta aspectos éticos, né, é uma bandeira que eu tenho tentado levantar também, que eu tenho bem menos audiência do que o Davi. Bem feliz que tem gente que chega mais longe que eu fazendo isso. Mas o que eu vou falar nessa palestra são coisas mais práticas, colocando de um jeito quase anedotal. O que eu quero fazer é empoderar a Data Scientist. Como assim? Data Scientist vive fazendo modelo, de algum jeito, e não são muitos, cada vez mais gente faz, mas ainda não são tantos assim que colocam esses caras em produção. E eu quero discutir um jeito bem fácil de fazer isso, do ponto de vista de operacionalizar a coisa, né, para quem estava na palestra da Aline seguindo essa ideia do NoOps. Seriam essas arquiteturas serverless para fazer esse tipo de deploy, botar esses modelos em produção. Sumário do que eu vou falar, só para vocês terem uma ideia do contexto geral. Vou tirar esse mouse daqui. Ele fica certinho ali. Não tenho como vencer esse mouse. Dar um pouco de contexto, qual é o problema que eu vou tratar. Então, o meu público-alvo aqui, importante que tenham em mente, são cientistas de dados que não têm tanta experiência nesse aspecto do deploy. Ou não sabem como fazer isso de forma serverless, né? Tem alguma dúvida nos conceitos, esse tipo de coisa. Algo mais introdutório. Então eu vou dar um pouco de contexto, essa iteração de fazer modelo, deploy num servidor, deploy serverless, um pouco das ideias gerais, exemplificar o que eu quero dizer com isso, um exemplo prático que dá para copiar e fazer funcionar em quase qualquer contexto de modelo de machine learning. Machine learning, você fala de machine learning, fazer as coisas, você sempre está pensando em scikit-learn. Então, a partir desse exemplo, eu vou puxar o conceito de pipelines, que é algo que eu uso sempre junto com a ideia do deploy. Como você expõe essas coisas depois, para outras aplicações, outros usuários consumirem, fechar conclusões. Bom, vamos lá, o deploy. Essa figura de cima é para dar uma ideia do fluxo de trabalho, né? Pode pensar nisso como uma versão bem simplificada do workflow que o Davi mostrou no Keynote. Chega lá um problema para você, um problema de negócio, com coisas definidas, né? Objetivo definido. Você tem lá dados, você tem que fazer uma exploração do zero, você conhece um pouco sobre os dados. Às vezes você tem um dicionário de dados, muitas vezes não. Às vezes você tem metadado, às vezes você não tem. De qualquer jeito, você dá um jeito de entender o que aquilo significa. E aí você parte para a modelagem propriamente dita. E a modelagem envolve, eu separei aqui em 2 passos principais, as transformações que você tem que fazer nos dados, o treino propriamente dito dos modelos. Dentro dessa caixinha de transformações aqui, eu estou falando de todas as transformações que você pode fazer nos dados antes de treinar o modelo, todas mesmo. Então, se você tiver que fazer feature engineering, combinar tabelas de algum jeito, ou combinar colunas da mesma tabela de um jeito especial, está aqui dentro. Tratar a variável categórica, fazer encoding sequencial, encoding circular, one-hot encoding, o que você quiser, está aqui dentro. Tratar variáveis numéricas, scaling, enfim, redução de dimensionalidade, PCA, eu estou botando aqui dentro também. Uma vez que você está satisfeito com as transformações que você fez, você treina o modelo. Você vai ter um resultado, vai avaliar esse modelo de alguma forma, e aí, se você tiver tempo ou necessidade, ou os dois, geralmente, você volta para algum desses passos, repete até você ter um modelo que você está satisfeito. Né? Esse é o ciclo padrão. Uma vez que você está satisfeito, você tem que disponibilizar isso. A ideia é você disponibilizar isso. E essa figura aqui é a mais simples que eu consegui fazer para representar o que isso significa. Então, em algum lugar vai existir uma máquina, exemplo bem bobo, pode ser esse laptop. Não é a melhor opção, mas é a opção conceitualmente mais simples. Dentro dessa máquina eu vou ter alguma coisa
que expõe uma interface para você entrar com dados, fazer essas transformações que você definiu aqui, passar pelo modelo treinado para fazer inferência e soltar predições do outro lado da interface. Então, isso é o que significa deploy. O jeito conceitualmente mais simples de fazer isso é tentar, de alguma forma, colocar um script nessa máquina aqui, por exemplo, que dá conta dessa parte toda. A primeira melhoria que você pode pensar é fazer a mesma coisa com máquinas na nuvem. O que você ganha com isso? A arquitetura fica igualzinha, é uma máquina com o seu script, o seu software, o que você quiser lá dentro. Você ganha facilidade de gerenciamento. É muito mais você subir uma instância na Amazon do que você comprar e configurar um laptop para atender sua demanda. Se você precisar de escalabilidade, é mais fácil também. Você solta múltiplas instâncias no Google Cloud, no Azure, no provedor que você gostar mais, para eles darem conta da sua carga, e é mais barato, né? Você escala todo aqueles provedores têm para fazer esses data centers deles funcionarem e te dar esses serviços, permitem eles baixarem bastante o preço. Próximo improvement que você pode colocar aqui já é o tal do serverless. Então, antes disso, cada um desses caras é um servidor, né? Esse aqui eu posso pensar nisso como servidor, nisso como um servidor de alguma forma. E agora eu não vou pensar mais em servidor. Eu vou ter uma coisa, e a partir de agora, a maior parte dos meus exemplos vão ser bem influenciados pelo ambiente da AWS, porque é o que eu tenho mais familiaridade, tá? Você vai ter uma coisa que executa uma função que é exatamente o que você queria antes. Aqui dentro dessa função, você vai fazer as transformações e fazer a inferência. Você vai expor ela de alguma forma para entrar com dados e sair com predições. O que você ganha com isso é ainda mais fácil de fazer o gerenciamento. Na hora de configurar essa função, você precisa configurar só duas coisas, essencialmente. Quanto de memória vai ter disponível, que linguagem você vai trabalhar. Escalabilidade é ainda mais fácil. Essas funções são implementadas dentro dos cloud providers de forma que você precisa fazer mais chamadas, você simplesmente faz e ele cuida do resto. E ainda mais barato, porque agora você só paga enquanto essa função está rodando. Então, o tempo que a sua máquina, na arquitetura anterior, estava lá ociosa, parada, você não vai ter esse problema mais. Então, botando um comparativo aqui, vantagens bom, fortemente tendencioso para o serverless, mas só para evidenciar as principais vantagens dele. Enquanto, se você tiver um servidor na nuvem, você precisa configurar a máquina inteira, memória, CPU, sistema operacional, dependências, etc. Aqui no serverless você só configura um ambiente muito simplificado, memória e linguagem. Aqui no servidor, do lado do servidor, você tem que se preocupar com subir a máquina onde vai rodar esse modelo. Se você precisar escalar, você tem que decidir, eu vou botar mais máquina, vou botar máquina maior, vou fazer os dois. Descer máquina se você quiser otimizar seus custos quando não está sendo usada. Enquanto aqui, você só chama a função várias vezes. Preciso chamar a função várias vezes, eu só chamo. Só invoco essa função várias vezes e o meu cloud provider cuida do resto. E uma coisa interessante é que essas funções, por uma decisão de como elas funcionam internamente, são necessariamente stateless, enquanto dentro do servidor você até pode guardar estado se você quiser. Isso aqui não é vantagem ou desvantagem, né? Isso está mais como uma característica. Então a ideia principal é que no serverless você pensa em só chamar uma função, o seu cloud provider cuida do resto. Esse exemplo eu copiei da documentação do AWS Lambda, tá? Então, vocês estão conseguindo ler? Tá, beleza. Essa é a função que o Lambda vai rodar. Ela tem que ter dois argumentos, um evento e um contexto. Esse evento é o que eu estava chamando de dados entrando. Então, os dados vão entrar como um JSON, né? Essa estrutura de chave e valor dentro do evento.
Aí dentro da função você faz o processamento, retorna alguma coisa processada com base nisso. Você pode produzir logs, esses prints aqui acabam virando logs, tipicamente no CloudWatch, no caso da Amazon, em algum lugar que registra essas coisas. E só para dar uma ideia do que é esse contexto, que eu estava passando reto nele, ele tem informações sobre como o serviço está funcionando, né? No seguinte sentido, então, se você quiser recuperar informações de log do serviço, eles estão dentro do contexto. Limites do que eu estou fazendo, né? Quanto memória ainda tenho disponível nessa chamada de função, está dentro do contexto. O tempo que eu tenho para rodar essa coisa ainda está dentro do contexto. São coisas mais relacionadas ao gerenciamento do serviço em si. E aí nos bastidores, o que está acontecendo quando você roda essa função no caso a Amazon, aloca recursos para a sua função, configura o ambiente onde ela vai rodar, executa a função, te retorna os resultados, desaloca os recursos e pronto. E você só foi lá apertar o play. Então essa é a vantagem. Do ponto de vista operacional, zero. Você não precisa se preocupar com nada além de escrever essa função. Então, esse meme é só para desmistificar o que serverless significa. Não é que não tem servidores lá na Amazon ou no Google Cloud, o que você estiver usando, tem servidores, mas você não precisa se preocupar com eles. Então, no lugar onde você está, é como se não tivesse. Então, você não precisa pensar nisso. Ok. Retomando o problema inicial, lembre então, eu tenho esse ciclo aqui que eu vou chamar de desenvolvimento do modelo. Desenvolvimento do modelo, tá? Não mistura com desenvolvimento de software, são coisas bem diferentes. Terminei o modelo, quero passar para isso aqui. A pergunta é como você bota toda essa parafernália dentro dessa caixinha. Então, é isso que eu vou tentar responder com alguns exemplos. E antes de entrar nos exemplos, alguns cuidados que você tem que tomar, que são limitações do serverless, você tem que levar isso em conta na hora de fazer sua função. Primeiro, eles têm storage efêmero. Então, lembra que eu aloco recurso, faço um monte de coisa e desaloco. Tem um disco disponível nesse meio tempo, mas qualquer coisa que você escrever nesse disco some assim que a função termina de rodar. Então você não pode contar com o resultado do que foi gravado no disco para chamadas de função futuras. Esses serviços costumam ter um timeout de alguns minutos, se eu não me engano, algo com 10, 15 minutos. O tanto de memória que você consegue... Então, bom, você não pode rodar uma função muito longa, né? Você tem que garantir que sua função cabe dentro de alguns minutos. O uso de memória é restrito em alguns gigas, se eu não me engano. A última vez que eu olhei na Amazon, acho que era 3 GB, mas acho que teve atualização, não sei se eu estou atualizado nisso. Ainda é? Obrigado. O ambiente em que essas funções rodam é bem isolado. Então, imagina que eu configurei uma função no Lambda. O Pereira aqui configurou mais uma. E eu configurei mais outra ainda, porque eu estou muito ocupado. Essas funções não se comunicam entre si de forma alguma. Isso é bom para a segurança, mas isso restringe a comunicação, então você não pode contar com uma função e saber o que está acontecendo na outra. E você pode configurar variáveis de ambiente, por exemplo, da forma que for necessário para a sua função rodar. E isso isolado, né? As variáveis de ambiente de uma função não são diferentes da outra. Tranquilo. Você não tem acesso direto à infraestrutura, então você não pode contar com isso. E, de novo, coloquei aqui stateless. Então, essas características eu estou falando segundo o que eu li na documentação do Lambda, mas eu dei uma olhada bem rápida em outros serviços, em particular o Cloud Functions do GCP e o Azure Functions, e é mais ou menos a mesma coisa, mesma ideia. Os limites são bem parecidos. Agora o exemplo propriamente dito. Aqui eu simplifiquei a parte da modelagem. Então, lembra que storage é efêmero. Então, depois que você treina um modelo, você tem que salvar o resultado, os pesos do modelo,
os parâmetros que configuram as transformações que você está fazendo. Por exemplo, fiz um hot encoder. Eu tenho que saber quem são as categorias que eu usei naquela variável. Fiz scaling, eu tenho que saber quais são os parâmetros desse scaling. E assim por diante. Você tem que salvar todo isso, persistir, né, esses parâmetros todos em algum lugar. Como o lambda é efêmero, o storage dele é efêmero, você coloca isso em algum outro lugar. Por exemplo, bucket do S3. É a solução típica porque é mais barata. Então, na hora de rodar, o que você tem que fazer, já que você tem que consumir sempre o mesmo modelo, você faz a sua função se comunicar com esse bucket, pega os parâmetros de lá, faz a inferência, né, combina com os dados e com as predições. Tão simples quanto isso. E um exemplo. Esse slide desformatou tudo. Eu tinha me livrado dessas barrinhas aqui. Tudo bem, ignore. Exemplo bem, meio dummy até, de um modelo sendo treinado, né? Carrego os dados aqui e eu vou fazer duas coisas. Aqui eu estou fazendo one hot encoding, scikit-learn na veia, né, esse negócio. Estou fazendo um hot encoding, fito esse objeto que faz o encoding, faço isso só nas variáveis categóricas. Agora eu vou processar as numéricas, vou fazer um standard scaling, também fito esses parâmetros. Aí eu vou ter a minha matriz de variáveis transformadas, eu tenho que concatenar os dois resultados, né, a transformação do hot encoder nas categóricas e do scaling nas numéricas. Aí eu fito o modelo propriamente dito, por exemplo, regressão logística aqui, faço fit nessas variáveis transformadas e os labels, e eu salvo tudo. Eu tenho que salvar o que eu aprendi aqui, o que eu aprendi aqui e o classificador. Salva tudo. Eu vou consumir todos eles na fase de inferência. Um exemplo, código de predição. Carrego tudo que eu fiz antes, faço as transformações, concateno todo mundo que precisa concatenar e retorno a predição. Isso aqui não é formato lambda ainda, será uma função mais simples que te retorna a predição. Se você quiser fazer nesse formato lambda, você tem que fazer essa função que recebe o evento contexto. Aí o evento, lembra que esse evento é uma estrutura com chave e valor, né? Então, dentro dele eu posso ter meus dados, boto isso num data frame, estrutura que você quiser, carrego todos os objetos que eu preciso agora de um bucket, né? Está na nuvem também. E aí o resto é igual. Faço transformações, retorno. Aqui eu botei um status code também, meio que copiando o exemplo da AWS, né? Status code é mais contexto de web, pensar nisso atrás de alguma coisa web. Agora, o que é chato desse código? Esse pedaço em vermelho aqui é super específico, é onde você vai errar, na hora que você vai escrever alguma coisa errada aqui, vai ser nesse pedaço. Conforme o seu pipeline de transformações antes do modelo vai ficando mais complexo, você vai errar mais. Então, será que não tem uma opção melhor a isso? E aí, um conceito que eu sempre uso nos meus projetos é esse do scikit-learn pipeline, que é um conceito já antigo, mas pela minha experiência não tem tanto cientista de dados usando isso, e pelo que eu conheço é mais por não conhecer que qualquer outro motivo eu resolvi colocar aqui na apresentação também. Penso nessas coisas de forma meio integrada. Qual é a diferença? É mais fácil olhar para isso aqui de baixo para cima. Eu vou ter um pipeline. Esse pipeline tem duas etapas. Fazer as transformações e aplicar o classificador. Igualzinho. Ele aplica essas coisas nessa ordem. O que são as transformações? Definir aqui em cima. Esse objeto column transformer é bem recente. Eu acho que ele é da versão do scikit-learn que saiu no final de setembro, 0.20. O que eu estou fazendo aqui basicamente, eu estou dizendo para ele, aplica o one hot encoder nessas variáveis, standard scaler nessas variáveis e concatena os resultados. É só isso que esse bicho faz. Coloco tudo aqui dentro do pipeline, e aí quando eu mando fitar, eu fito tudo de uma vez. E o mais legal, quando eu mando salvar, eu salvo tudo de uma vez também.
Eu vou ter um objeto só, que tem meu pipeline inteiro. Na hora de consumir isso para fazer a predição, olha que beleza. Você carrega o pipeline e faz predição. Você percebe a versatilidade dessa estrutura. E se eu mudar o pipeline aqui, eu não preciso fazer nada na minha parte de predição. Eu só serializo ele de novo, eu posso pôr mais etapas, eu posso pôr PCA aqui no meio, eu posso pôr a maluquice que você quiser, eu posso... Enfim, você pode dar trabalho para ele aqui, à vontade, e esse cara vai fazer o que ele tem que fazer direito. O que você ganha com isso? A mesma função faz inferência de muitas formas, para muitos modelos diferentes, né? Você pode usar isso para a mesma função de predição para vários deployments, por exemplo. Ou então, se eu quiser atualizar o modelo em produção, eu não preciso mexer nesse código, eu só mexo nesse cara serializado. Esse é o tipo de vantagem que você ganha com isso. E aqui, né, o exemplo no Lambda, recebo o evento contexto, tem esse passo a mais, né, em relação ao anterior, e o resto tudo igual. E eu quero defender aqui que pipelines são versáteis. Então, todos os exemplos que eu dei são com base em coisas prontas do scikit-learn. Um hot encoder, scaler, PCA, regressão logística. Sem desespero, se o que você quiser fazer é muito específico, não está lá, você pode construir seu transformer, né, sua transformação bem facilmente. Esse é o snippet padrão. Uma vez que você entende o que está acontecendo, é bem tranquilo trabalhar com isso. Se você quiser botar uma rede neural aqui dentro do fit, você põe. Inclusive, no fundo, coisas como, para quem mergulhou mais nessa coisa de redes neurais, pacotes como Scorch, até algumas coisas do Keras, eles têm interfaces que implementam fit, né, transform e predict, e eles funcionam essencialmente implementando um troço desse. Você pode colocar esses caras dentro do pipeline também, tranquilo. E aí você só bota o seu transformer aqui dentro do pipeline, faz todo o resto que você quiser, e aí você sai sendo feliz. Outro ponto de pipelines que eu quero defender, e por que eu uso eles em deployment, eles são uma boa prática, no sentido de que, como eu já disse antes, a mesma função vai funcionar com qualquer pipeline que eu escrever, e evita bugs de inferência. O que eu chamo de bugs de inferência é exatamente eu cometer algum erro aqui. É muito fácil, principalmente se você estiver atualizando o modelo, você comer etapa, ou botar etapa demais, fazer coisa duas vezes. Com isso aqui, com essa estrutura, você garante que o que você treinou é exatamente... se tiver bug, vai estar no treino, não vai estar na inferência. Você dá uma isolada nos erros. Último ponto que eu prometi levantar, como que você expõe isso? Então, esse desenho é legal, porque exemplifica a ideia mais simples do que eu queria mostrar, mas tipicamente você não quer expor essa máquina de qualquer jeito para quem vai consumir esse modelo, para outros usuários ou para uma aplicação que está sendo desenvolvida em cima disso. Você quer expor ele através de uma API. Então, uma interface menos dependente da infraestrutura em si, né? Entre outras vantagens. E no caso da Amazon, isso é bem simples de fazer. Então, você pode invocar a sua função, uma vez que você cria ela, de várias formas. Por linha de comando, pelo próprio console, ou você pode fazer uma API. E aí você tem que fazer a API você mesmo, né? Tipicamente o pessoal vai querer uma API REST, né? Especialmente porque uma grande parte desses modelos são usados em aplicações web depois. E aí existe um serviço que é feito só para isso, né? Na Amazon, os outros provedores também têm, que é o API Gateway. Então ele isola a sua função do que está acontecendo do lado de fora. Então você faz um chamado por essa API, a API direciona o evento para cá, ele faz o que tem que fazer, devolve a predição e a API devolve o resultado. Em conclusão, espero ter convencido vocês que serverless
É bom, bonito, barato e fácil de usar, por causa desse overhead zero de ops. Tem coisas ainda mais fáceis, deixam ainda mais fácil, por exemplo, o Zappa é um projeto interessante que te permite automatizar quase tudo que eu mostrei aqui, de subir a função junto com a API, no caso da Amazon. Isso fica ainda melhor com pipelines, você evita bugs de inferência, você mantém o mesmo nível de versatilidade. E uma coisa que eu não mencionei, mas é interessante, se você quiser trabalhar com Spark, esse mesmo conceito está implementado dentro do Spark. E junto com alguns outros projetos aqui, deixam isso ainda mais poderoso. E por fim, é fácil, é tranquilo expor isso via API, também com o Ops Overhead baixíssimo. Era isso que eu tinha para dizer. Obrigado. Se quiserem manter contato.